Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder dos juros compostos. Eu fiz uma breve apresentação para falar um pouquinho sobre os juros compostos. As pessoas elas ouvem muito falar sobre isso, mas é difícil de você mensurar realmente o poder dos juros compostos. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para mostrar para você o poder que esses juros compostos têm na composição do patrimônio ao longo do tempo. Então, juros compostos, quem entende recebe, quem não entende paga. Essa aqui é a fórmula dos juros compostos, né? Então, os juros compostos, essa letra M é o montante, o C é o capital que você vai investir, o montante é um capital futuro, né? Então, o valor futuro, esse C é o capital presente, esse I, né, 1 mais I é a taxa, e o T é o tempo. Então, ele é exponencial. Por isso que a gente fala que o tempo é o fator exponencial, vem da fórmula dos juros compostos, que é o montante, né, o montante futuro, o valor futuro que você tem, é o capital, que é o valor presente, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Essa elevação ao tempo é que faz toda a diferença nos juros compostos, né? Muitas vezes a gente não percebe, né, porque o tempo ele parece que demora para passar, as coisas parecem que demoram a acontecer, mas quando você entende direitinho a função do tempo, né, isso vai te ajudar bastante nos investimentos de uma forma geral. No início parece algo pouco relevante, parece que você não está saindo do lugar. Então ela começa bem lenta aqui nessa parte de baixo aqui da curva, e ela vai crescendo quase nada ao longo de muito tempo, né? Então você vai aumentando o patrimônio devagar, você fala um dia, você começou com 10, 20, 50 reais por mês, passou vários anos, você tem agora 200, 300, 500, R$ 1.000. Então, vai passando o tempo e parece que o dinheiro ele não sobe, parece que o patrimônio não se acumula, né? Mas chega um momento que o patrimônio ele começa a crescer de forma exponencial, porque o tempo é o fator exponencial. Então, isso aqui é uma curva exponencial. Então, demora para você conseguir vivenciar isso, né? E a gente vai trazer aqui alguns exemplos. Essa aqui é a curva do Warren Buffett, da fortuna do Warren Buffett. O Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. O que ele tem, né, além de ser brilhante, de ser um grande investidor, o que ele teve muito mais do que o que a gente tem, né? Tempo de vida. Então ele começou a investir aos 14 anos, né? Aqui embaixo, aqui, não sei se vai dar para vocês lerem, mas está aqui 14 anos que ele começou a investir. Depois vem a idade dele aqui e a fortuna que ele foi acumulando ao longo do tempo. Então, ele começou aos 14 e ele atingiu o primeiro bilhão aos 56. Foram 42 anos depois, né? E é um cara genial, né? Demorou demais para atingir isso aqui. Depois que ele atingiu o primeiro bi, o segundo foi 2 anos depois, o terceiro foi 3, aí depois foi para 17, né? Multiplicou por várias vezes aí. E com 87 anos ele tinha 86 e hoje em dia, né, que ele já tem 90 e poucos anos, ele tem cento e poucos bilhões de dólares a fortuna, né? Então, ele passou 90 anos, né, praticamente 90 anos investindo. É um tempo muito relevante, muito grande, mas é assim que a curva, né, exponencial ela age perante as finanças, né? Então ninguém entende muito bem como é que essa fórmula funciona, não entende como é que essa multiplicação funciona, né, sem você vivenciar ela ao longo de muitos anos, ao longo de muitas décadas. Para dar outros exemplos, né, de forma didática, eu coloquei um slide assim. O que você prefere? 1 milhão hoje, agora, nesse momento, ou, né, ter 1 centavo que se multiplica, se duplica ele, né, todos os dias ao longo de 30 dias. Então você tem 1 centavo hoje, no segundo dia 2 centavos, no terceiro dia 4, no quarto dia 8 centavos, no quinto dia 16 centavos. Né? Quando você pensa, né, no tanto de dinheiro que você vai ter, parece que 1 milhão vai ser muito mais do que o 1 centavo duplicando durante 30 dias. Né? Pensa um pouquinho, reflete, o que você responderia na hora, né, sem fazer conta nenhuma? Muito provavelmente 1 milhão de reais parece, né, muito maior do que 1 centavo que dobra todo dia durante 30 dias. Mas aqui tem a conta final. O que você escolheu, né? O efeito dos juros compostos no tempo. Então, 1 centavo dobrado a cada dia, tem 1 centavo, 2, 4, 8, 16, 32. Chega no 10º dia, você tem R$ 5.
Quando dá o 20º dia, você tem 5.300. Né? Então parece que você não vai chegar nunca em 1 milhão. Né? Quando você chega no dia 23, você tem 40 mil. Quando você chega no dia 27, você tem 600 mil. E quando você chega no dia 30, você tem 5 milhões. Então, a partir do dia 28 aqui, você já passou 1 milhão. Demorou, demorou 28 dias para conseguir aquele 1 milhão que você teria de imediato. Né? Mas só que você vai conseguir um patrimônio 5 vezes maior, né, escolhendo 1 centavo que dobra por dia. E esse é o poder do juros compostos. O juro composto, ele é exponencial. Então, ele cresce muito depois de determinado tempo. De início, você vê aqui, ó, esse 1 centavo, 2 centavos, não faz diferença. É muito pouco. Quando chega lá na frente, né, essa diferença aqui, ela começa a aumentar. Então é essa parte que sobe mais rápido ali na curva que aconteceu com Warren Buffett, que aconteceu nesse exemplo e que vai acontecer, né, com diversos outros exemplos, porque é matemática simples, é uma curva, né, uma curva exponencial. Tem um exemplo aqui que é citado num livro, e o livro ele é muito bom, chama O Homem que Calculava, do Malbataan, né? Conta a história, é uma lenda da criação do jogo de xadrez. Então, se você for olhar o livro, né, for dar uma lida no livro, que vale a pena, é um livro bem interessante, ele traz vários problemas de matemática, tem lá a lenda da criação do xadrez. É uma lenda, né? Diz que teve uma determinada pessoa que chegou para o rei e falou assim: rei, eu tenho um presente para lhe dar, né? É um jogo. E aí ele levou lá o jogo, um jogo de tabuleiro, o jogo de xadrez, né, igual o de dama, ele tem 64 casas, e ele falou, ó, isso aqui é a torre, né? Aí lá antigamente tinha as torres, o pessoal protegia os reinados, né? Isso aqui é o cavalo, né? Isso aqui são os bispos, e os bispos tinham também o poder na religião, naquela época sempre teve muito poder também. Então aqui tem os bispos, aqui tem o rei, né? Aqui tem a rainha, os peões aqui na frente. Foi explicando como é que o jogo se dava, né? E o rei ficou encantado com o jogo. Ele falou, nossa, mas que jogo maravilhoso e tal, não sei o quê, muito obrigado. O que você gostaria, né? Qual o pagamento que você gostaria por esse jogo aqui? Aí ele falou assim, não, rei, eu trouxe, né, só para entreter o senhor, aquela coisa toda e tal. Falou, não, eu quero te dar alguma coisa, pode escolher. Aí ele virou pro rei e falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu quero 1 grão de trigo para essa primeira casa do jogo xadrez, 2 grãos de trigo, né, para a segunda casa, 4 para a terceira casa, 8 para a quarta casa, e dobrando, assim, até chegar na última casa. Aí o rei falou, nossa, né, só isso que você quer? Não, então tá feito. Eu te prometo que o que você pediu, você terá. Aí mandou chamar o cara lá do celeiro, aquela coisa toda. Falou, ó, separa os grãos assim dessa seguinte forma, né? 1 grão aqui para a primeira casa, 2 para a segunda, 4 para a terceira e tal. Vê quantos grãos de trigo que dá aí, dá para ele, né? Em pagamento ao jogo de xadrez. Aí o cara foi lá fazer os cálculos lá, o cara lá que guardava os grãos do rei. Daqui a pouco ele volta desesperado e fala, majestade, essa quantidade de grãos que dá, né, quando chega na última casa, é incalculável. Né? Eu acho que nem toda a plantação do planeta ao longo de séculos aí a gente conseguiria pagar ele. Aí o rei falou, prometi tudo para esse cara aqui, né? E agora, o que eu faço? Aí ele falou, não, rei, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente troca aqui, casou com a filha do rei, teve direito ao reinado, ou seja, ficou com todas as coisas que o rei tinha, porque ele parece que pediu bem pouquinho, né? Foi 1 grão, né, na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, mas ao final das contas, né, o rei não entendia juro composto, nem ninguém que estava assessorando ele ali, e o cara sim, então ele já chegou com essa intenção realmente de através de um jogo de xadrez, ganhou o reinado do rei inteiro. Né? Então é uma lenda, mas essa lenda ela ilustra, né, o poder dos juros compostos. Então foi feita uma conta alguns anos atrás, para você contar essa quantidade de grãos desse jogo, né? O pessoal brincando de matemática, quanto tempo demoraria para você contar os grãos, né? Digamos que o rei tivesse os grãos e fosse pagar. Quanto tempo demoraria para você contar esses grãos? Então, se você conseguisse contar 5 grãos de trigo por segundo, em 1 segundo contar 5 grãos, né, você demoraria bilhões de séculos para comprar tudo, para contar, né, todos os grãos que o rapaz ganhou, né, do rei. Então, assim, é um número impensável, né? Não dá nem para ser mostrado. Né? E aí tem uma outra brincadeira aqui que eu fiz aqui. Né? Você tem 10 reais hoje, né?
E aí você pode pesquisar também por essa família aqui, chama família Rothschild. É uma família de alemães, de judeus alemães, e eles fundaram, né, o banco Rothschild, né? E essa família, cada um foi ser banqueiro em um determinado canto. Eles passaram, né, muitos e muitos e muitos anos aí sendo banqueiro, multiplicando as fortunas dele. Foi passando, né, de geração em geração, uma família que sempre foi banqueiros. É um pacto em gerações, entre gerações. Alguém descobriu como fazer, como contar, como mexer com dinheiro, né? E os judeus sempre foram muito bons com isso. E vem da história, né? Essa questão da história mesmo, porque para os cristãos, né, que seguiam a Bíblia, era proibido você a questão de usura, não sei o que, de você emprestar dinheiro. E para os judeus só era proibida a usura para dinheiro emprestado pelos próprios judeus. Então essas profissões que ninguém queria, né, principalmente mexer com dinheiro, com essas coisas todas, né, e emprestar dinheiro, os judeus eles faziam isso muito bem. Então, eles conseguiram, ao longo do tempo, mexer muito bem com dinheiro, né? Saber mexer com dinheiro, que é uma coisa que pouca gente realmente aprende a mexer. E aí vem o nosso exemplo, né? Você sabia que R$ 10 ele pode enriquecer gerações à frente da sua? O R$ 10 hoje é o preço de uma Coca-Cola de 2 litros. Você fala assim, hoje eu não vou comprar essa Coca-Cola de 2 litros, não. Vou pegar e vou guardar esse dinheiro aqui. Também vou fazer um pacto em gerações, vou deixar isso aí para minha quarta, quinta, sexta geração, né? Para tirar ele da miséria. Apenas R$ 10. Se você pegar R$ 10 hoje, deixar investido ali durante 200 anos, largou o dinheiro, esquece. Né? Esquece para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. É uma geração lá na frente, depois de 200 anos, que ele vai pegar. Se você colocar isso com um reinvestimento automático dos rendimentos, a uma taxa de 7,17% ao ano acima da inflação, e essa taxa 7,17% é uma taxa que dobra o seu capital a cada 10 anos. Né? Então, por isso que está exatamente essa taxa, 7,17%, para dobrar o capital a cada 10 anos. Após 200 anos, esses R$ 10, eles viram mais de 10 milhões, né, com o poder de compra de hoje, porque é acima da inflação, né, IPCA mais 7,17%. Então, essa é uma continha simples, né, que a gente fazer para você entender que o tempo é o fator exponencial. Né? Você tem que começar cedo. O melhor dia para você começar a investir, ele foi ontem, e o segundo melhor é hoje. É uma frase batida já, mas ela é muito verdadeira, né? Outra coisa, proteja o principal. Né? Para você investir, para você não perder tudo, você tem que investir em alguma coisa segura que você não vai perder. Né? Então, proteja o seu patrimônio, proteja o seu capital principal. Né? O investidor ele jamais arrisca o principal dele. Ele quer uma remuneração adequada para o patrimônio principal dele. Invista em ativos com retorno adequado. Aí eu tenho um vídeo aqui que fala sobre o IPCA mais 6. Por que o IPCA mais 6 é interessante? A gente viu aí o 7,17 acima do IPCA, e o 6, né, que é uma média ao longo de muitos anos aí das bolsas dos Estados Unidos, do Brasil. Eu explico direitinho nesse vídeo chamado O Segredo Revelado, IPCA mais 6. Então é uma remuneração adequada para o seu patrimônio aí ao longo do tempo. Então os exemplos de hoje foi para mostrar para você o poder do juro composto. Né? Lógico que pouca gente, né, consegue entender a profundidade, né, desse tipo de ensinamento. Você tem que vivenciar. Né? Quando você vivencia, né, o juro composto ao longo do tempo, você vê o patrimônio ir aumentando ao longo do tempo, é realmente uma coisa libertadora. Né? Mas você tem que conhecer, você tem que vivenciar. Começa-se com pouco, não tem problema. Muita gente não investe achando que o pouco não dá certo. E eu te mostrei aqui, R$ 10 sem mais nenhum reinvestimento, é só R$ 10. Não coloca mais nada no mês segundo, no terceiro, nada. Esquece só o dinheiro lá. Em 200 anos, ele vira 10 milhões com o mesmo poder de compra de 10 milhões hoje. Né? Só se você colocar ele, né, com inflação mais 7,17 para corrigir pela inflação, dobrando esse patrimônio ali a cada 10 anos. Isso ao longo de 200 anos vai te dar 10 milhões. É só colocar na maquininha, na HP 12C, que você vai ver que é isso aí. Né? Parece inacreditável, mas é verdade. Então o tempo ele é um fator exponencial. Então, você começa hoje, você faz bons investimentos, trabalha, coloca um pouquinho de dinheiro ali, ao longo da sua vida, né, e você depois vai usufruir ao longo da vida esse patrimônio, e esse patrimônio você vai legar para os seus descendentes, né, filho, neto, bisneto, tataraneto, né, fazendo um pacto entre gerações para que eles não acabam destruindo tudo que você construiu. Né, mas o patrimônio ele é construído de geração em geração. Famílias muito ricas, que conseguem passar não só o patrimônio, como também o conhecimento para os filhos, eles acabam tendo uma vida bastante confortável aí, ao longo da vida. Né? Pessoas, herdeiros que não trabalham, que não são envolvidos com os negócios, normalmente eles gastam tudo, né? Eles dilapidam as grandes fortunas. Mas
as pessoas que são sucessores, em vez de ser herdeiros, né, são bons sucessores, eles continuam ali o trabalho que você fez ao longo da sua vida. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha, né, com quem ainda não conhece, com quem ainda não ouviu falar sobre os juros compostos. Aqui embaixo eu tenho o link para o relatório de fundos imobiliários, para o relatório de FIP, de FIINFRA, né, que são dois instrumentos muito interessantes para construir patrimônio, né, a longo prazo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.